Sabe aquela sua banda do coração que já vendeu milhões de cópias, roda pelo mundo fazendo turnês e arrasta multidões? Pois é, se você tivesse visto ela no início de carreira, talvez você nunca imaginaria que ela chegaria a este nível, fora as dificuldades que muitas delas passaram. Mas em linhas gerais, muitas delas não eram nem a sombra do que se tornaram quando chegaram ao topo. Então nesse vídeo você vai saber como foi o início de 3 grandes bandas de sucesso mundial. Meu nome é Daniel Borges, seja bem-vindo ao meu canal. Bom, você já deve ter ouvido falar que o Guns N' Roses surgiu daquela cena glam metal do início dos anos 80 em Los Angeles, certo? Pois é, o embrião da formação clássica do Guns N' Roses veio de uma mistureba de algumas bandas daquele famigerado metal farofa, das quais a mais conhecida dessas bandas que deram origem ao Guns N' Roses foi a LA Guns. De lá saíram o guitarrista Tracy Guns, o baixista Ollie Bate e o baterista Rob Gardner, para se juntar a Axl Rose e o guitarrista Izzy Stradlin. Mas presta atenção, senão vai dar uma bugada na cabeça. O Axl Rose também chegou a passar pelo LA Guns, mas acabou saindo para montar um novo projeto juntamente com seu amigo Izzy Stradlin, chamado Hollywood Rose, que inclusive chegou a ter alguns registros gravados em vídeos. Então olha aí o Axl Rose cantando bem no iniciozinho de carreira. Como se não bastasse toda essa confusão de entra e sai e troca-troca de membros entre essas bandas, um certo guitarrista com uma cabeleira afro chamado Slash também chegou a fazer parte do Hollywood Rose, porém ele tinha saído para montar uma outra banda chamada Hood Crew, do qual faziam parte também o baterista Steve Nadler e o baixista Duff McKagan. Então, resumindo, o Hollywood Rose acabou não dando certo e Axl Rose resolveu montar uma nova banda, contando com os 3 músicos que vieram do LA Guns, como já foi dito aqui, mais o guitarrista Izzy Stradlin. E com essa formação eles chegaram a fazer alguns shows até que houve um racha na banda, onde saíram o guitarrista Tracy Guns, o baixista Ollie Bate e o baterista Rob Gardner. Então, pro lugar de Tracy Guns, o Axl chamou o Slash, que já era conhecido dele do Hollywood Rose, e aí o Slash, por sua vez, chamou o baterista Steve Nadler e o baixista Duff McKagan, que estavam tocando com ele naquela banda Hood Crew. E aí surgiu a formação clássica do Guns N' Roses, mas antes de assinarem com uma grande gravadora e lançarem o famosíssimo Appetite for Destruction, eles passaram por poucas e boas, hein? Tiveram que tocar em tudo quanto é buraco, foram fazer uma mini turnê na cara e na coragem com um carro que quebrou no meio do caminho para Seattle e tiveram que vender parte do equipamento para conseguirem voltar para casa. E até hoje tem registros deles tocando nessa fase antes do sucesso, quando eles tocavam em pequenos clubes em Los Angeles, já com essa formação clássica, tá? Como este acústico no famosíssimo CBGB. E também em um bar que parecia ser uma coisa mais intimista, sabe aquele esquema voz e violão de barzinho? Mais ou menos isso. Cara, e é curioso ver eles tocando músicas, né, como Don't Cry, e a galera nem aí, nem sabia que banda se tratava, que música que era aquela. Será que as pessoas que estavam lá poderiam imaginar que um dia algumas daquelas músicas viriam a se tornar grandes hits mundiais? Bom, quem conhece a carreira do Faith No More sabe que eles demoraram um tempo para conseguir explodir na mídia mainstream. A banda começou com uma formação totalmente diferente quando se chamava Young Sharp Men, e depois, já com Billy Gold no baixo, Mike Portnoy na bateria e Rod Bottom nos teclados, eles se juntaram com um vocalista e guitarrista chamado Mike Morris, e aí mudaram o nome para Faith No Man. O som nessa fase tinha bastante influência da New Wave e do pop dos anos 80, mas já com aquele groove bem característico do funk metal. E uma curiosidade é que a cantora Courtney Love chegou a passar pela banda após a saída do vocalista Mike Morris.
Porém, ela ficou pouco tempo, dando lugar à entrada do saudoso Chuck Mosley, além da entrada do guitarrista Jim Martin, e aí sim eles mudaram o nome definitivamente para Faith No More. Mas como vocês sabem, o reconhecimento mundial só veio mesmo com a entrada de Mike Patton na banda, com o álbum The Real Thing. E falando em Mike Patton, o cantor também teve um começo bem inusitado. O vocalista começou a sua primeira banda, sabe aquelas bandinhas de colégio? Quando ele ainda era adolescente, com aproximadamente 14, 15 anos. A banda se chamava Gemini e chegou a tocar em alguns festivais de escola. Obviamente que era uma banda cover, e o mais curioso disso é que ele cantava umas músicas, uns covers, que não tinha nada a ver com o estilo dele, como ele ficou conhecido mundialmente. Claro que ele é muito conhecido devido ao seu talento vocal, à sua versatilidade e todas aquelas experimentações que ele faz com a voz. Mas você já imaginou Mike Patton cantando Iron Maiden, Judas Priest, Kiss? Olha, tem até registro dele cantando essas músicas aí no YouTube. Só que claro que a qualidade é bem ruim, né? Porque se trata de gravações bem antigas. Mas dá uma conferida aí. Olha, o Pantera foi uma das poucas bandas que conseguiu furar a bolha do metal mais pesado, fazendo som potente, agressivo e pouco comercial, e atingindo até mesmo a um público pop com um estilo que ficou conhecido como groove metal. A banda, mesmo em meio à era grunge com esse som pesadão, conseguiu alcançar o topo das paradas de vários países, inclusive nos Estados Unidos. Aqui no Brasil mesmo não era raro você ver o Pantera chegando na primeira posição no Disque MTV, com músicas como I Broken, This Love, Mouth for War. Mas quem conheceu a banda tocando aquele repertório pesadíssimo do Cowboys from Hell, Vulgar Display of Power e Fabia Driven, jamais imaginaria o passado oculto do Pantera. Pois é, a banda fez parte daquela onda glam metal dos anos 80 que estava surgindo. E foi uma fase que durou até bastante, viu? Porque eles chegaram a lançar 4 álbuns, mas logicamente que nenhum deles alcançou grande destaque. Era só mais uma banda naquele balaio de outras do hard rock farofa que usavam maquiagem e cabelos de poodle e falavam sobre festas e mulheres. Mas vale ressaltar também que naquela época os caras ainda eram adolescentes, estavam começando a se encontrar musicalmente falando, né? Quer dizer, eles já tinham algumas boas influências como o Kiss, o Judas Priest, o Van Halen, mas eles ainda não tinham tido muito contato com bandas mais pesadas como o Slayer, o Metallica, entre outras do thrash metal americano, coisa que eles só começaram a ouvir depois. E o glam metal, querendo ou não, era um estilo que estava em alta na época, né? Estava surgindo com tudo na mídia. Então, considerando as circunstâncias, foi meio que natural que eles seguissem por esse caminho. A formação inicial nessa fase já contava com os irmãos Abbott, né? O Vinnie Paul, o Dimebag Darrell, além do baixista Rex Brown e um vocalista chamado Terry Glaze, que tinha uma voz bem própria para esse estilo do glam metal. Com essa formação, eles lançaram os álbuns Metal Magic em 1983, Project in the Jungle de 1984 e I Am the Night de 85. Esses 3 álbuns apostando nesse estilo glam metal ou hard rock, como você preferir chamar. Mas há de se ressaltar que mesmo fazendo esse tipo de som e sem muita originalidade, a banda já apresentava uma excelente qualidade técnica. E após algumas desavenças com os outros integrantes, o vocal Terry Glaze acabou saindo fora, dando lugar ao Phil Anselmo. E aí a coisa começou a mudar de figura. Como a voz de Phil Anselmo era bem versátil, ele conseguia transitar entre um vocal mais agressivo e um vocal mais melódico, a banda já começou a mudar um pouquinho o som, deixar mais pesado, ainda tocando hard rock, só que com mais influências do metal tradicional e já com algumas pitadas de thrash metal.
E aí lançaram o Power Metal em 88 com os vocais de Phil Anselmo. Porém, ainda faltava algo para eles começarem a despontar mundialmente. E como eles viram que aquele tipo de som mais hard não estava dando certo, além do que eles já estavam começando a ouvir coisas mais pesadas, então as mudanças começaram a vir naturalmente. E aí, finalmente, os caras deram o tiro certo. Lançaram um dos maiores clássicos do metal dos anos 90, Cowboys from Hell. E este é o Pantera que todos conhecem e que causou um grande estrago na indústria musical. Estrago no bom sentido, logicamente. E aí dá pra gente se questionar, né? Será que se eles tivessem mantido aquele estilo mais hard rock, será que eles teriam feito esse sucesso todo? Põe aí nos comentários o que você acha. Bom, galera, esses daí foram apenas 3 casos de bandas que são conhecidas mundialmente e que é curioso você saber como foi o início de tudo, né? De como que eram essas bandas em início de carreira. Além dos perrengues que os caras passam, né? Quem toca ou já tocou em banda underground sabe muito bem disso. Mas põe aí nos comentários outros casos de bandas famosas, né, que tiveram um começo inusitado ou um começo difícil. Quem sabe eu não faço uma segunda parte desse vídeo. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, me dá uma força aí deixando o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Eu espero te ver no próximo vídeo. Até breve.